Perguntar é parte da natureza humana. Nem toda pergunta é boa, mas todas carregam um problema e indicam um caminho para a resposta no nosso trabalho. Meu nome é Victor Orlando e seja muito bem-vindo ao Pergunta e Problema. Antes de começar este caríssimo programa, eu gostaria só de dar algumas explicações sobre a forma, o formato de como ele está um pouquinho diferente dos outros, porque hoje nós fizemos uma entrevista sobre a carreira do professor Alexias Couto de Brito como pesquisador, estudante, parte da sua carreira como ex-delegado, e como esse programa foi gravado antes do Pergunta Problema ter o seu formato próprio, desse modo que nós estamos fazendo hoje, ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente e eu só queria aqui dar essa explicação. Algumas coisas mudaram, então eu tive que mexer algumas coisas na edição e fica aqui só para um contexto para quem está acompanhando os programas e pode ter estranhado essa modificação. Lembrando que eu vou pedir para vocês não se esquecerem de seguir-nos no Instagram e também fica aqui o nosso agradecimento ao Lionman. Ele tem feito as artes incríveis para as nossas capas e fica realmente o agradecimento por esse trabalho incrível que ele tem feito. As músicas também são de autoria do Gabriel Oliveira e fica realmente aqui o agradecimento e espero que vocês curtam muito esse programa, que serve tanto para estudantes de direito, quanto pessoas já graduadas, quanto todos aqueles que gostam desse universo do direito penal. Eu espero que vocês gostem do programa, não se esqueçam de dar like, comentar e indicar novos programas para futuros episódios. Fica aqui o agradecimento a todos os inscritos. Agora esse é o nosso quarto programa, estamos fechando um mês, e muito obrigado a todos que chegaram até aqui e têm nos dado todo esse apoio e essa força. Bem, espero que gostem do vídeo e vamos lá. De início, professor, muito obrigado por estar participando desse programa aqui com a gente. Estou complementando essa nossa incrível mesa. E a gente queria conhecer um pouco do senhor mais da época da graduação. Um dia já esteve do nosso lado, já sofreu como nós sofremos. Teve algumas dificuldades, aqueles famigerados problemas, prazo, etc. E a gente queria saber um pouco do senhor, como que foi esse período da graduação, onde que foi a graduação do senhor, o senhor fez alguma coisa de grupo de estudos, monitoria, como foi esse início dentro do mundo acadêmico? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer enorme participar de uma iniciativa como essa. Toda a pesquisa é muito bem-vinda, e ainda mais partindo dos estudantes. Então, eu parabenizo pela iniciativa de vocês, né? E, por incrível que pareça, não. Na minha graduação, eu não tive nenhuma pesquisa. E é curioso, porque os currículos foram sendo atualizados e melhorados ao longo dos anos, né? No tempo da minha formatura, ou da minha formação, melhor dizendo, as faculdades não eram obrigadas a exigir dos alunos muito tempo fora de sala. As aulas eram dentro de sala de aula. Você tinha pouca atividade fora de sala, que na verdade se limitava a um estágio probatório, né? Um estágio de prática forense. E mesmo assim não havia um incentivo de grupos de estudos, de pesquisa, de iniciação, ou mesmo de trabalho de conclusão. Na minha época não havia um trabalho de conclusão de curso. Eu me formei na Universidade Católica de Santos e passei os 5 anos sem fazer uma única pesquisa, por incrível que pareça, e não me dava conta de como era importante. Eu só fui aprender a importância da pesquisa quando eu comecei a fazer o meu mestrado 5 anos depois de formado. Aí é que eu vi como a pesquisa na graduação teria me ajudado e muito nas tarefas que eu tinha no mestrado, pelas disciplinas que eu tinha pela frente. Então eu tive 7 disciplinas de mestrado, das quais 6 eu tive que fazer um trabalho final, sem exceção. Todos os professores pediam um artigo final e nós tínhamos que produzir necessariamente. Aí eu vi qual era a importância da pesquisa, de saber fazer pesquisa. Alexias, aproveitando que você estava falando sobre isso, como é que você lidou com esse fato no mestrado, assim? Porque a gente hoje em dia tem aula de metodologia de pesquisa, não só no Mackenzie, mas pensando aí que os nossos ouvintes podem estar fazendo graduação em outras universidades, outras instituições. Como é que você lidou com isso direto no mestrado? Porque realmente demora um tempo para as pessoas irem entendendo como é que funciona a metodologia. Então, a metodologia do mestrado é bem diferente da graduação, né? É uma autoapreensão, uma autocompreensão, né? Um autoensino. Os professores passam um material e você é obrigado a correr atrás daquele material ou de materiais extras e tudo mais. Então, logo na primeira disciplina, eu optei logo por fazer Teoria Geral do Direito e Filosofia, porque eram os 2 professores mais difíceis, vamos dizer assim, né, que exigiam muita leitura em espanhol, em italiano, em francês. Aí eu já escolhi logo os 2 de cara e acredito que a minha apresentação, porque os professores dividem os temas e a cada dia
um aluno faz uma apresentação, né? Faz um seminário. E a minha apresentação, acho que era a segunda ou a terceira logo de cara, assim, né? Eu escolhi um tema que já era muito próximo. E, para desgraça do meu colega de sala, ele foi o meu exemplo, porque ele fez uma apresentação muito ruim, muito ruim. E o professor achou muito ruim também. E o professor o corrigiu muito, e eu fui anotando tudo aquilo, e tive 2 semanas de forma desesperada para fazer a pesquisa. Então eu corri para a biblioteca da minha universidade, lá de Santos, mas também fui às bibliotecas aqui de São Paulo, das universidades, bibliotecas de mais fácil acesso. O meu mestrado era na PUC, então eu fui na PUC e fui até a USP também, por ser uma biblioteca pública. E literalmente, fiquei dias, 4, 5, 6 horas devorando as fichinhas, né? Não era tão informatizado assim, né? Você muitas vezes tinha que olhar nas fichinhas. E fiquei devorando isso. Durante 2 semanas praticamente, subia quase todo dia para fazer a pesquisa, levava um monte de papel para casa, um monte de xerox para casa, e aí percebi algo diferente, né? Percebi que não bastava você simplesmente ler os autores, mas que você tinha que ter uma fórmula, um método. E aí eu fui atrás de um livro de metodologia da pesquisa jurídica, que eu não me lembro agora o nome, me desculpem, esse livro sumiu da minha prateleira, alguém levou, nunca mais devolveu, mas era um livro de metodologia da pesquisa jurídica. E com esse livro, que era um livro, não era um livro muito grande, era um livro pequeno, eu li aquela parte que normalmente a gente não lê, né? A gente já passa diretamente para a ABNT. Eu li aqueles primeiros capítulos dizendo como se faz uma tese, como se faz um artigo, como se faz uma dissertação, e aí entendi mais ou menos como deveria fazer. Aí fiz uma apresentação, não fui esculhambado pelo professor, que já foi uma grande vitória só por isso. E, na verdade, o professor gostou tanto da minha aula que, no final do curso, ele me convidou para dar aula numa faculdade que ele coordenava. Então, acabou sendo uma grande surpresa, assim, uma grata satisfação. Esse professor acabou virando muito meu amigo, está vivo até hoje, e eu admiro demais. É responsável por muito da minha formação filosófica, mas foi assim, um verdadeiro apuro que eu descobri. Aí acabei depois estudando um pouquinho mais do tema, conversando com os colegas, e fui aprendendo a pesquisar. Aí as demais pesquisas começaram a sair de forma mais fácil. Mas essa primeira foi muito difícil e muito complicada, porque eu não tinha a menor noção do que eu deveria colocar ou como eu deveria trabalhar o tema que ele havia passado para mim. Salvo engano, era Kant. Salvo engano, era criticismo. E o criticismo e o direito. Eu nunca havia lido Kant, então fui ler Kant naquela ocasião e descobri que não se lê Kant. Se lê alguém que escreveu de Kant antes de ler Kant, para você conseguir entender mais ou menos o que acontecia. Kant é muito, muito complicado para quem nunca teve contato. E aí hoje, pelo menos, eu já sei mais ou menos quem é o Kant, e pelo menos as 3 críticas dele eu já sei do que se trata. Isso é interessante, porque eu tô lendo, tem um livro que eu tô usando, ele é da CREMESP, que ele é mais voltado para quem não tá vendo o vídeo, é medida de segurança, uma questão de saúde e ética. E uma coisa que eu tenho notado, conforme eu tô fazendo a pesquisa, é essa multidisciplinariedade que a gente tem no estudo do direito, né? A própria Catarina está fazendo uma pesquisa voltada à questão do direito à voz e do direito penal, tem relação com a primeira formação dela. Por mais que a Mariana esteja no direito penal naquele campo mais teórico, que ela está fazendo um PIBIC sobre o direito penal do inimigo, do Gunther Jacobs, a gente sempre vê uma relação do direito, a gente tem as subdivisões, mas ainda assim é direito. E o senhor, quando estava na graduação, o que é essa questão do direito penal? O que atraiu no senhor esse campo? Eu sei que é o melhor, mas tem gente que tem um pouco de mau gosto, vai para direito comercial, mas não tô aqui para julgar ninguém. Pode ser direito trabalhista também, não seja assim como o direito comercial. Também pode atrair algumas pessoas. Não, mas empresarial é o pior. Não, imagina, olha lá, não subestima o direito trabalhista. Mas vamos lá, tô brincando. A minha escolha foi muito simples. O meu pai foi delegado de polícia a vida inteira. Ele se aposenta com 70 anos na expulsória. Se fosse por ele teria ficado mais. E então eu vivi, né, eu cresci dentro de delegacia de polícia. Ele me levava para a delegacia nos finais de semana. Então eu tinha eu tenho ainda um carinho muito grande por ele, embora hoje ele esteja, né, já está bem velhinho, tadinho. Mas eu tinha um carinho muito grande e cresci nesse ambiente. E aí, quando eu resolvi fazer direito, eu falei assim, bom, provavelmente vou seguir o mesmo caminho, né? Então eu me inspirei muito nele e na faculdade eu não via a hora de chegar ao direito penal. E quando chega o direito penal, aí eu tinha certeza que
Todo o resto é supérfluo, né? É acessório. O principal é, de fato, o direito penal. E aí foi fácil para mim, né? Eu passei a faculdade me aproximando o máximo possível do direito penal. Então, os livros que eu comprava eram de direito penal, embora não deixasse de comprar pelo menos um livro indicado pelo professor para a disciplina, né? Esse livro tem que ter. Hoje eu não tenho mais, né? Acho que já foram todos embora. Mas na época da faculdade, no começo do ano, eu comprava todos os livros indicados pelos professores. E de direito penal, eu perguntava para o meu livreiro lá, tinha um livreiro na faculdade, né, uma barraquinha, quais eram as novidades de direito penal, e ele me apontava, falou, olha, saiu esse aqui, saiu esse aqui. Não eram muitos livros, né, gente? A produção não era como é hoje, né? Então eram poucos livros que saíam, assim, durante o ano. Então eu comprava mais aqueles que ele me indicava também, né? E alguns hoje são raríssimos, né? Tem coisa hoje que eu comprei na época de faculdade, que você não encontra em lugar nenhum, se for atrás no sebo, vai pagar uma nota violenta, né? Então, e foi só me preocupando com o direito penal. As demais matérias eu, assim, passava por elas sem permitir que nenhuma delas me atraísse. Na verdade, foi isso. Então, eu tive, claro, cumpri a missão, porque a faculdade, a gente gosta de uma matéria, mas o direito é um só, né? De novo, tudo está interligado. Então, você tem que aprender o mínimo, né? Aquela receita, né? Aquela fórmula de cada um deles. O mínimo do mínimo você tem que aprender. E os professores estão preocupados com esse mínimo do mínimo. Né? Agora, em direito penal, não. Em direito penal era aquele aluno que perturbava o professor, vamos dizer assim, né? Se o professor dissesse alguma coisa que eu tinha lido diferente, eu levantava a mão, né? Eu falei, professor, mas eu li aqui no meu livro diferente, ó, que o senhor está falando aí que não está aqui, e aí? E aí ele, né, às vezes sofria bullying de alguns colegas, uma coisa leve. Por quê? Porque eu queria monopolizar a aula, né? E aí alguns colegas sempre cutucando, falando. Então, mas eu sempre fiquei no direito penal. As outras disciplinas eu fazia a minha lição de casa, né? E aí, claro, não teve jeito. Assim que acabou a faculdade, eu já prestei meu concurso público, passei e fui exercer a função. Fiquei 6 anos como delegado. Professor, aproveitando, já que o senhor falou que não fez pesquisa na graduação, como que foi que o senhor percebeu, então, que queria fazer pós, assim? Então, eu, na verdade, logo que entrei para a polícia, depois de algum tempo, eu acabei conhecendo um colega de profissão que fazia mestrado e já estava terminando o mestrado dele, né, na PUC mesmo, ele já estava acabando o mestrado dele. E eu o conheci justamente porque eu estava num plantão e aí alguém me perguntou alguma coisa de direito administrativo no plantão. Eu e alguns funcionários e uma outra colega delegada, alguém me pergunta alguma coisa de direito administrativo. Na verdade, não é nem isso, né? Faz tanto tempo, mas assim, o assunto surge, acho que é isso, o assunto surge. E quando o assunto surge, eu explico. Falar que na verdade é assim, tal, e eu explico o que acontece. Porque direito administrativo, eu sempre tive muita facilidade, eu acho uma disciplina muito fácil, né? Muito óbvia, lógica, racional. Então eu explico o direito administrativo, o que era o caso, eu nem me lembro mais o que era. E essa colega estava ao lado e ela me fala assim, puxa vida, olha só, você não quer dar aula? Eu falei assim, olha, talvez sim, né? Qual é a proposta, qual é o convite? E ela era professora num cursinho preparatório para delegados de polícia. Aí ela falou, olha, então vai lá dia tal, conversa com a dona do cursinho lá e tal. E aí eu fui nesse dia, preparei a aula e dei uma aula de 4 horas sobre direito administrativo. E os alunos gostaram muito, elogiaram para ela e tal. Parece que o professor anterior não era muito querido. E aí ela me deu as aulas, eu causei a demissão do outro colega, que eu nem sei quem é. E ela me deu as aulas. E aí, numa dessas aulas, né, porque nos sábados de manhã era uma disciplina e à tarde outra. Então, eu dava aula no sábado à tarde, de manhã esse colega meu dava aula. E ele fazia mestrado, ele dava aula de penal, processo penal. E aí ele me convida, ele fala assim, mas você precisa fazer, você tem que fazer, vem comigo, um dia você vai na minha aula. E ele me arrastou para uma aula dele, fui de penetra mesmo, bem penetra, para uma aula, foi a única que eu assisti, ainda bem que ele me levou, do professor Celso Bastos, que era um professor de Direito Constitucional da PUC, que é uma lenda, uma pessoa assim brilhantíssima,
cujo monitor dele, vamos dizer assim, era André Ramos Tavares, que hoje é professor titular da PUC, da USP, tem um livro de direito constitucional dos melhores, que eu acho, e sentava ao lado do Celso. E eu consegui assistir uma aula do Celso, logo depois ele não pôde mais, e a professora Maria Garcia assumiu a aula, e o professor André Ramos Tavares também o ajudava. E ali eu fiquei encantadíssimo com o que era o mestrado, porque eu nunca tinha entrado numa aula de mestrado, não sabia o que era, não fazia ideia. E eu adorei o sistema, esse sistema de um aluno fazendo uma exposição, os demais perguntando, o professor perguntando, aquele debate, aquela discussão de temas que não passavam nem perto da graduação. O que eu sabia de direito constitucional é o que eu disse para vocês, é o que um aluno precisa saber quando sai da graduação, para ele ter condições de exercer qualquer profissão que seja. E a partir daquele dia eu fiquei encantadíssimo. Aí eu falei, puxa, preciso fazer parte desse universo. No seletivo seguinte, eu me candidatei a direito constitucional, veja só que ousadia, é claro que eu não passei na prova. E aí eu falei assim, não, eu vou para o meu terreno, que é o direito penal. Aí eu esperei mais um semestre, um ano, não me lembro muito bem. E aí eu fiz uma prova em direito penal, e aí eu passei e comecei a cursar o mestrado lá. E ele, nesse meio tempo, fez o mestrado e fez o doutorado. Eu admirava muito, era uma pessoa muito culta, muito inteligente e tal. E eu falei assim, é verdade, a gente não pode parar de estudar, porque quando você passa num concurso, parece que você cumpriu a obrigação, né? Pronto, justifiquei a minha faculdade, já estou empregado, não preciso fazer mais nada, né? E eu me encontrava mais ou menos assim. Eu até pensei em fazer outros concursos, cheguei a fazer mais um concurso para a polícia também, mas no Rio Grande do Sul. Tentei fazer um para a Polícia Federal, mas infelizmente eu dormi em cima da prova porque eu tive um plantão noturno pesadíssimo. Saí do plantão direto para fazer a prova, ninguém trocou comigo, ninguém me ajudou. E aí eu dormi em cima da prova, mas há males que vêm para bem, né? Se eu tivesse passado para a Polícia Federal, provavelmente eu não teria seguido o caminho que hoje eu me sinto totalmente realizado. Então foi isso, foi um colega que olhou para mim e falou assim, você tem que estudar. E eu tomei aquilo para minha vida. Eu, quando vejo pessoas com potencial, eu falo assim, você tem que estudar, tem que continuar estudando. Vocês três têm que continuar estudando. Se não for por mestrado direto, tem que ir para pós-graduação lato sensu, tem que estudar, não pode parar de estudar. Não vão se arrepender. Pode ter certeza de que não vão se arrepender. Eu acho muito legal, é que assim, tem um livro, é o único livro que eu não tenho, é um sonho de consumo meu, que é o Direito e Razão, do Luigi Ferraioli. O professor estava falando sobre essas raridades, e aí justamente o professor está como um dos colaboradores. E assim, enquanto eu estava fazendo a pesquisa em Kant, eu tive que me inteirar sobre muita coisa do direito penal, a gente vai vendo, então a gente vai passando por 1001 doutrinas. E até uma recomendação para quem está ouvindo e está querendo pegar aquele ponto de partida, tem 3 livros de direito penal que eu acho muito legal. A minha pesquisa sobre medida de segurança está partindo da bibliografia do capítulo que o senhor escreveu sobre medida de segurança. Eu não sei se foi o senhor exatamente, mas o livro do senhor, para mim, é um dos meus parâmetros que eu utilizei para iniciar minha pesquisa. Assim como também o do professor Humberto Fabretti, do Jean Paul Ismânio, e da Patrícia Vanzolini com Gustavo Junqueira. São 3 livros que eu gosto muito. Principalmente por conta do senhor ter uma bibliografia muito aprofundada e muito rebuscada. Eu comecei a aprender alemão só para conseguir ler algumas das coisas que o senhor fazia referência. E assim, eu queria que o senhor falasse um pouco como que é ter essa visão apurada de bibliografia, essa pesquisa, que é muitos dos problemas que a gente tem. Como que foi quando o senhor foi começar a se aprofundar? De novo, mestrado. Quando eu fui fazer a prova para o mestrado, havia uma lista, uma bibliografia que o professor de penal, na época, o professor Dirceu de Mello, na PUC, exigia. E dessa lista, eu acredito que eu conhecia um autor de direito penal, porque na graduação, normalmente você conhece aquilo que o professor te indica, o que consta da bibliografia básica. E o professor, esse meu professor, que acabou sendo meu orientador, ele já tinha muitos anos de carreira, né, se aposentando já. Então ele vivenciou o Código Penal de 1940 muito de perto, e os professores que naquele período escreveram. Então ele tinha uma lista de livros clássicos que eu nunca tinha lido, né? E eu achei que eu precisava ler tudo. Eu falei assim, eu preciso conhecer esses nomes, já que são os nomes mais importantes, eu preciso conhecê-los. Então imediatamente eu corri nos sebos de São Paulo, ali na Sé havia, não sei se ainda há, mas havia muitos sebos, e fui comprando esses livros nos sebos, alguns pagando em várias vezes,
O Nelson Hungria, por exemplo, que são 10 volumes, cada um custava um preço e tal. Mas eu consegui todos eles e li todos eles, todos os indicados. Então foi uma leitura, eu tive um ano para ler. E eu posso dizer que eu li, de fato, todos eles, relacionados à parte geral, parte especial não, porque a prova não visava a parte especial, mas todos esses autores, né, excetuando Hungria e Magalhães Noronha, acredito, tinham parte especial também. E eu os li todos, de ponta a ponta, né? E para fazer essa prova, eu acho que eu preciso conhecer todos os autores, e foi muito gratificante, porque na hora da prova eu tinha um arcabouço penal na minha cabeça enorme, uma bagagem enorme. E aí eu fui, através deles, eu fui conhecendo alguns que eram muito citados e alguns que eram pouco citados, né? Mesmo assim, muita coisa estrangeira, né? Eu começava no alemão ainda, na época do mestrado, eu estava começando um alemão, então não sabia nada de alemão, mas eu já tinha italiano, espanhol e inglês. Aí arranhava um pouquinho no francês, aí eu falei, agora chegou a hora então de eu incrementar o meu conhecimento, as minhas fronteiras. E aí eu resolvi buscar um curso no exterior, então eu fui para a Espanha, para Toledo, para fazer um curso lá de pós-graduação, é um curso de pós-graduação curto, não é como os nossos aqui, né, de 360 horas, na verdade você fica lá um mês tendo aula todo dia, e você tem um título de pós-graduação, as exigências são diferentes, né? E eu fui para Toledo, para Castilha-La Mancha, e ali eu ficava, durante os períodos que não tinha aula, eu ficava dentro da biblioteca, consultando aqueles autores que eu tinha referência, ou pelo tema do meu mestrado, aproveitei para fazer a pesquisa do mestrado, e xerocopiando, né? Fazendo cópias de tudo aquilo que eu pudesse fazer e que não pudesse comprar de livro na época. E lá eu conheci muitos professores na época, que alguns já consagrados, outros ainda começando, e amizade que eu mantive até hoje. Então acabou sendo por conta desse curso que eu fiz lá, que eu fiz grandes amizades, e a principal delas é do meu querido amigo, coautor do meu livro, que é o Juan Carlos Ferrer Oliveira, que é um amigo pessoal muito íntimo até hoje. Então nos vemos frequentemente, nos falamos todo mês, uma vez por mês, vários projetos em conjunto, ele vem para cá, eu vou para lá, ele fica na minha casa, eu fico na casa dele, por conta desse curso de pós-graduação e pelo interesse que eu, na época, acabei desenvolvendo pelo tema dele, que era o crime fiscal, delito fiscal, né? Ele falava sobre crime fiscal, crime tributário para nós. Então aí o universo foi expandido. O mestrado te obriga a isso. O mestrado não permite que você cite 3 autores, embora esses 3 que você tenha dito aí são os melhores do Brasil, talvez da América Latina, quem sabe do planeta, você precisa conhecer outros, né? Você precisa ir atrás de outros, até para dizer se são bons ou não são bons. Gente, quem escuta o nosso podcast com certa frequência sabe que eu falo muito, né? Sempre. Mas quando você fala do Alexis, eu não consigo. Ele começa a falar, eu não tenho nem vocabulário suficiente. É fora de série. Mas, Alexis, aproveitando que você está falando sobre o mestrado e sobre a primeira experiência internacional que você teve, eu queria te perguntar como é que foi a sua passagem para o doutorado, se foi alguma coisa natural ou se, enfim, teve mais alguma história como essa do seu colega que você contou para você entrar no mestrado e se encantar. E aproveitar para te pedir para contar como é que foi, quais foram as suas outras experiências internacionais e como é que você vê se elas acrescentaram muito para a sua carreira, principalmente acadêmica, nesse sentido. Bom, de trás para frente, então, acrescentaram muitíssimo, muitíssimo. E eu, sempre que posso, recomendo que os alunos façam isso já na graduação, aquele intercâmbio que acontece. Alguns ficam preocupados com estágio, ou que vão atrasar um semestre, ou coisa do gênero, mas você não atrasa nada. Então você, no momento da sua formação, você tem que buscar o melhor para você. Então, havendo a oportunidade, que façam aquele intercâmbio, que fiquem 6 meses ou até 1 ano, em uma das muitas instituições que a universidade oferece para vocês, né? Em quase todos os países há uma universidade que pode recebê-los. Isso foi muito, muito, muito importante para a minha formação, porque, em primeiro lugar, você rompe um paradigma, né?
algo assim meio mítico, né? Que os autores estrangeiros, aqueles professores lá, eles são como deuses, né? E não é nada disso. Quando você conversa com eles, você percebe que o diálogo é quase que no mesmo nível. É claro, os professores com mais tempo e mais experiência, como aqui também, vão ter mais bagagem, mas que você consegue conversar com eles no mesmo nível. Isso é muito interessante, é muito bom, porque te ensina a observar criticamente o texto estrangeiro também, né? Você não olha para aquele texto dizendo, puxa vida, isso é uma verdade absoluta, como disse fulano, como disse ciclano. Não. Você lê para aquele texto e você identifica, fala assim, não, nesse ponto aqui a tese é fraca, nesse ponto aqui ele está equivocado. Essa conclusão ele não pode chegar, aqui é uma contradição. Então isso para mim foi muito, muito bom e foi algo que eu já peguei no mestrado, porque minha primeira experiência internacional foi no mestrado. Durante o mestrado eu fui para Castilha, no meio do caminho, com 2 colegas que também faziam mestrado. Então nós fomos para Castilha, ficamos lá, e esse contato com os professores e depois com a bibliografia foi essencial. Então eu sempre recomendo, tendo a oportunidade, não pensem, tá? Não pensem, vai ser uma experiência assim memorável para o resto da vida. Como eu disse, né? Fora as amizades, o conhecimento. E o doutorado foi algo automático. Eu já no mestrado pensava no doutorado, tanto que eu acelerei a minha banca de mestrado. Eu cumpri os meus créditos todos em 3 semestres, para que eu pudesse entregar logo a minha dissertação e defender rapidamente, né? E corri o risco de não conseguir defender porque um professor não podia participar, teve alguma coisa assim, ele havia entrado na banca, depois não podia, e aí eu sei que eu fiz um movimento muito forte, eu fui atrás de alguns professores para ver se algum professor poderia participar, e consegui montar a banca num primeiro semestre, porque eu já queria participar do seletivo do doutorado. Então eu acelerei um pouco a minha banca, defendi o meu mestrado e já fiz a minha inscrição para o doutorado. Mas aí tem um detalhe também, tem uma história. Eu já queria fazer o doutorado diretamente, só que eu não queria fazer o doutorado na mesma linha que eu tinha feito o mestrado, porque aí eu já tinha avançado um pouco mais no alemão, eu já tinha me interessado por algumas coisas, como por exemplo a imputação objetiva, que aqui no Brasil era um negócio meio assim, sabe? Não era mal falado, não era muito bem explicado. E aí o meu professor era ótimo, só que ele era muito bom no Código Penal brasileiro. Essas dogmáticas alemãs ele não conhecia, né? Ele era muito mais associado aos italianos do que aos alemães, né? Muito diferente. E aí eu fiz o seletivo de qualquer forma, na PUC, para garantir o meu doutorado lá, e fui atrás de um professor, fui tentar encontrar um professor que trabalhasse o que eu gostaria de trabalhar, e encontrei na Universidade de São Paulo o professor Antônio Luiz Chaves Camargo. Comecei a ler os textos dele, ele tinha alguns livros, já tinha um livro de imputação, e aí eu li o trabalho dele, fiquei encantadíssimo com o nível de conhecimento dele, do que ele escrevia, com as conclusões que ele chegava. Ele era brilhante, brilhante. Aí eu fui bater na porta, fiz um projeto muito grande, muito enorme, quase um capítulo da tese, levei para ele, fiz a prova de conhecimentos gerais, passei, já tinha proficiência, fiz a entrevista com ele, uma entrevista verdadeira, assim, de mais de horas sobre o projeto, foi uma coisa assim, muito séria, porque o projeto todo grifado, tinha 50 páginas, ele grifando, e me perguntava as coisas e tal. E já nesse projeto eu dizia que eu ficaria um período na Alemanha para concluir a pesquisa, ou seja, que eu trabalharia com os textos originais e que ficaria um período lá. E ele falou assim, olha, se isso aqui é verdade, você tem grandes chances de conseguir a vaga aqui, vamos esperar o resultado. E aí veio o resultado. Aí veio o resultado da PUC também, eu havia passado lá. O que eu fiz foi converter o da PUC para filosofia. Então eu faria em filosofia do direito na PUC e o de direito penal na USP. Não é isso? Um belo sonho que não saiu do papel, porque o doutorado é 10 vezes mais puxado que o mestrado. E aí eu não dei conta, simplesmente não dei conta. Aí o meu professor acabou sendo desligado da PUC, foi aposentado. Aí eu perdi o interesse e também tranquei e não voltei. E fiquei só com um doutorado na USP. Mas esse professor faleceu, infelizmente, faleceu 6 meses antes de eu defender minha tese, no meio do caminho. Uma pena, assim, uma perda. Nossa, que triste! Faleceu um ataque cardíaco fulminante, coitado, em julho
e eu depositava acho que em dezembro, alguma coisa assim, ou janeiro, Nossa. janeiro, mais ou menos. E aí tive uma grande sorte também de ser assumido por um outro grande professor, pessoa espetacular, que é o Sérgio Salomão Checcardi. Então, quem acaba a minha orientação é o Salomão, e que na época também, né, não era minha linha, mas ele me deixou muito à vontade. Ele falou, a minha linha hoje é mais a criminologia, mas me deixou muito à vontade, me ajudou bastante, e acabou autorizando a banca, e no final acabou tudo dando certo. Mas eu mudei da PUC pela linha. Nenhum professor na PUC, na ocasião, trabalhava com essa linha. Aí eu fui atrás de um professor para pesquisar aquilo que eu queria. Aí, por isso, eu cheguei na USP, né? Então, não me arrependo, os cursos são bons, PUC, USP, Mackenzie, são todas universidades de ponta, né? E hoje a gente tem vários cursos de distrito muito equivalentes, né? Na época, era, assim, o Mackenzie começando, né? E você tinha, em São Paulo, USP e PUC, mais nada. Não tinha mais lugar para fazer, né? Então era mais difícil conseguir vagas, esse tipo de coisa, bem mais difícil. E nessa época você estava na polícia ainda ou você já tinha exonerado? Não, assim, o meu último dia de aula foi o meu último plantão na polícia. O meu último crédito do mestrado, assim, no mesmo dia, último. Então eu fiz a minha última aula, que eu acabava os créditos, só precisava acabar de escrever a dissertação, foi o meu último plantão. No dia seguinte... Do mestrado? Isso, do mestrado. Então... Aí 2002, mais ou menos, aí foi meu último plantão. Daí não voltei mais para a polícia. Desse dia em diante não voltei mais. E aí você já fez automaticamente a mudança para se tornar advogado criminalista? Professor, nunca pensei em advogar. Era justamente esse ponto que eu queria chegar. Como é que foi isso? Porque... Eu gostava muito de dar aula, já dava aula há 6 anos, né? Porque ao mesmo tempo de polícia é o tempo que eu dava aula no cursinho, porque eu fiquei no cursinho durante todo esse período. E eu também consegui algumas aulas durante o mestrado nesta faculdade com o meu professor que era coordenador. Então eu tinha me encantado muitíssimo, porque com graduação, né? Com aula em graduação. Então, a partir do momento que eu decidi que eu sairia da polícia, o que vem depois não interessa, né? Então, como eu já tinha tomado a decisão, eu saio da polícia, eu precisava acabar de pagar o mestrado, né? Então, não podia sair enquanto eu não tivesse concluído, porque eu não teria como pagar. Então, a partir do momento que eu concluí que eu não tinha mais por que me preocupar com o salário para pagar o mestrado, aí eu simplesmente pedi para sair e fui viver de aula, porque era o que eu gostava de fazer. Ah, mas e como seria o futuro? Não interessa. Eu estava fazendo o que eu gostava de fazer, que era dar aula. E por mim eu ficaria dando aula, vivendo de dar aula, sendo como professor. Então não me preocupou muito. Eu fui fazer o que eu gostava de fazer, como quando eu fui ser delegado. Eu gostava muito. Quando entrei, era apaixonadíssimo pela profissão. Ainda acho uma profissão belíssima, muito viva, assim, né? Direito penal raiz, total. Mas a vida da gente vai mudando, né? A gente não controla, a gente acha que controla, mas não controla. E aí ela foi mudando, foi tomando esse caminho, eu comecei a ter problemas para conciliar as duas coisas, e aí eu atendi ao chamado e fui para a docência e larguei a carreira. E a advocacia veio sem querer, assim, Aí depois eu acabei me tornando coordenador desse curso, esse professor meu passou a coordenação para mim, e como coordenador eu recebia, assim, muitos alunos que tinham escritórios de contabilidade, né, ou estavam se formando e começavam a advogar, alguns advogados já recém-formados que passavam por ali para tomar um café e faziam umas consultas para mim. Ah, então um caso assim, um caso assim, um caso assim. E eu achava comecei a achar aquilo interessante e muito fácil também. Falei assim, olha, isso é assim, é desse jeito, daquele jeito. E acabou que eu falei, puxa vida, eu acho que eu tenho um campo aqui, ou advogar, ou consultoria jurídica, alguma coisa, porque está aumentando muito as pessoas a me procurar, talvez dê certo, deixa eu ver se eu vou gostar. E coincidentemente, né, pro azar do rapaz, teve um rapaz da faculdade de administração que foi preso, na época, em flagrante, um flagrante horrível, horroroso, forjado, uma coisa muito... E aí o professor que dava aula no direito e na administração, que era de civil, falou assim, puxa, falou para acho que a esposa dele, algum parente dele, falou, olha, vai conversar com o coordenador ali de direito, que ele é de direito penal.
E ele foi conversar comigo, aí eu falei tudo que tinha acontecido de errado, ele falou assim, então o senhor precisa advogar nesse caso, precisa tomar conta disso para mim, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Aí eu falei assim, puxa, então vamos ver, né? Vou trabalhar por esse caso, vamos lá. E aí resolvi atuar nesse caso. Aí em 20 dias o flagrante foi relaxado, ele saiu da prisão. No final desse processo eu absolvi não só ele, mas os 2 empresários que eram dono da empresa mesmo por tabela, porque acabou que pela tese que eu apresentei, o juiz acabou absolvendo todo mundo. E isso foi mantido no tribunal, essa absolvição dele foi mantida no tribunal. Então assim, foi um sucesso de cara que me incentivou, né? Falei assim, puxa vida, será que não é sempre isso, né? Eu estava enganado. Será que é sempre assim? A gente começa, já vai advogando, já vai ganhando, já vai funcionando. É assim. Mas para mim foi um incentivo muito grande. Aí eu falei assim, puxa, acho que eu vou aceitar outros casos. Aí começaram a aparecer outros casos, é interessante isso, né? Boca a boca. Aparece outro caso, foram aparecendo os casos e tal. Uma coisa levou a outra. E eu acho que isso já tem 15 anos, né? Pelo menos, mais até talvez, de advocacia, né? E não me arrependo, não me arrependo. Advogo no que eu gosto, pego os casos que me interessam e trabalho, né, incansavelmente por aquilo que eu, para defender aquilo que eu acho que o cliente tem direito. Então, acabou sendo, por acaso eu acabei descobrindo uma outra vocação que eu nem sabia que eu tinha. Nunca pensei que fosse advogar na vida. É engraçado que quando eu comecei a ter aula com o senhor, você pediu pra gente fazer uma pesquisa sobre as teorias da pena. Aí eu cheguei, é que eu tava estudando Kant na época, eu falei, não, não era ponto assim de ser retribuição, mas eu tava na vibe da retribuição. Aí o senhor falou de uma teoria agnóstica, eu juro, eu passei, acho que foram 6 meses, aí eu encontrei só no Salo de Carvalho. É o Salo que vai pegar isso do Zaffaroni. Ele pega isso do Zaffaroni, porque o Zaffaroni tem uma posição bem interessante, né, bem latino-americana, que todo mundo esqueceu. Em algum momento a gente falava isso, a gente foi esquecendo, e depois ele recupera. Para que o direito penal é instrumento de poder. A pena é instrumento de poder. Então não serve para nada. Serve para mostrar que eu estou exercendo poder. Então o direito penal tem que função? O direito penal tem a função de controlar o exercício do poder, ponto. E é verdade. O direito penal está aí para controlar o exercício do poder. Essa é a função dele. Por quê? Porque senão eu vou querer jogar muito o direito penal em cima de todo mundo. Então a função do direito penal é controlar o poder punitivo do Estado. Ponto. Isso. E é isso, essa é a função. Quando a gente entende que essa é a função, a gente entende como funciona o direito penal. E os bens jurídicos? É um instrumento que deve servir ao sistema de controle do poder punitivo. Se eu coloco o bem jurídico na equação, eu digo assim, não vou punir se não tiver bem jurídico. Tudo é instrumento para atingir a função que não é proteger bem jurídico, me desculpe, Roxin, mackenzista, mas me desculpe, Roxin. Não é a função do direito penal, a função do direito penal não é essa. O bem jurídico é uma parte importante, como teoria de contenção, do quê? Do poder punitivo do Estado. Aproveitando que o senhor entrou nessa questão do Salo de Carvalho, é que esse é um dos autores que eu estou utilizando como base para minha pesquisa, e olhando pelo lápis do senhor, que eu passei basicamente 1 hora rodando embaixo até conseguir completar de ver ele. Tem muito TCC. É muito TCC. O lápis do senhor, do Rezende e do Camilo são um absurdo. Você fica 1 hora descendo. Faz 2 anos que eu não ponho TCC lá. É muito TCC. E uma coisa que eu gostaria muito de ver, até fica um convite pra gente tentar ver isso ano que vem, ter uma conversa sobre teoria da pena, do senhor com Salo. Vai que rola, a gente tenta dar uma empurradinha aí. Então, o Salo é agnóstico. Eu sou agnóstico também. Eu tenho pouco contato com o Salo. Acho que eu conversei com o Salo umas 2 ou 3 vezes no seminário do IBCCRIM. Só que ele é um pouco crítico demais com relação a Ferraioli. Ele é muito crítico com relação a Ferraioli. Porque o Salo é mais abolicionista, o Ferraioli não é abolicionista. E eu não sou abolicionista. Eu não tenho essa pretensão, não consigo, né? O Salo é abolicionista. Ele acha que o direito penal tem que acabar e ponto. Eu acho que não. Eu acho que, como diz o meu amigo Ivan Marques, às vezes você tem que ligar o 90. Você tem que ligar o 90 porque a coisa é grave, é violenta e tal. Então eu acho que não. Eu acho que em alguns poucos casos o direito penal vai ter que funcionar, porque todo o resto não vai ser proporcional. É bem isso, né? Não sendo proporcional vai passar a mensagem errada. Então você vai começar a passar a mensagem errada para a sociedade, vai ter um problema sério de comunicação
não é isso? Aí o direito penal vai perdendo a força, né? Então aquela normatividade do Jacobs aí, que a Mariana está estudando, essa normatividade que ele fala que, né, não é a única função, mas é claro que o direito tem essa pretensão de regular comportamento. Se você não está regulando nada, ninguém está cumprindo nada, não é isso? Então ele vai perdendo a força dele e você começa a querer resolver por conta própria. Então você tem que ter uma confiança, né? Não é fé, é confiança no direito, que ele vai resolver o problema. Se ele não resolve o problema, você fala, não quero direito, né? Uma conclusão meio óbvia. Então ele é abolicionista, então ele critica Ferraioli porque Ferraioli não é abolicionista e Ferraioli é retribucionista. Ele tem uma prevençãozinha ali no meio, mas ele é retribucionista. O Ferraioli fala o seguinte, a pena é uma vingança controlada. Uhum. É verdade, Ferraioli está certo. A pena, o fundamento dela é um payback, é uma vingança. Mas não pode ser simplesmente uma vingança, um mal pelo mal, não é talião. É uma vingança controlada, é uma vingança que o direito penal, que tem que controlar o direito de punir do Estado, ajeitou. Mas é isso, a gente tem que dar um payback, eu não consigo fugir disso. Ah, não, mas tem que punir, não é punir sempre, a todo custo, não é mandar para cadeia a todo custo. Mas se você tem uma regra, essa regra é descumprida, alguma consequência tem que ter. Né? Nem que seja uma consequência, olha, entendemos o que você fez, deixa para lá. Mas tem que ter uma resposta do Estado, porque é ele que tem que dar essa... Então eu não me encaixo no pensamento abolicionista. O Salo é abolicionista. O Salo é muito bom, ele é muito bom. Né? Ele estudou com os italianos, né? O Salo foi fazer o pós-doc dele na Itália, e voltado a isso. Então, na visão dele, a gente pode acabar com o direito penal. Eu não consigo chegar nessa visão. Eu não sou abolicionista. Eu sou, com certeza, um minimalista, um desencarcerador. Acho que dá para ter aí umas 10 mil pessoas na cadeia, talvez. E olhe lá, nós temos 700 mil. Eu acho que umas 10 mil, vai. E olhe lá, é só você pegar aí os 10% né, vai 100 mil, os 10% ali dos crimes que não são tráfico, nem roubo, nem furto. E aí, né, homicídio, estupro, corrupção, talvez. Acho que alguns casos de corrupção são muito sérios. Mas o resto não acredito, sim. E outra coisa, não acredito que a pena vai ajudar ninguém a fazer coisa nenhuma. É só a resposta que você está passando. Ah, mas então não tem função? Não tem. Pois é isso mesmo. Qual é a função? A função é controlar o poder punitivo do Estado. 5 anos? É 5 anos. É 5. Não vai ser 6, nem 7, nem 8. Vai progredir com sexto? Vai progredir com sexto. A função é controlar o poder punitivo do Estado. Mesma coisa. De novo. Isso é interessante. Para mim, das doutrinas que eu tive contato até agora, a doutrina do senhor sobre o processo penal com o professor Fabretti é a que melhor apresenta o garantismo. No processo penal brasileiro, a gente tem muita coisa assim que vai sendo perpetuada sem pensamento, um vai copiando do outro, vai falando. Então, onde há espaço para interpretação, a gente pode interpretar. Em alguns momentos não há espaço para interpretação. Né? E aí tem isso, o sujeito é garantista pero non mútuo. Aqui não, nesse não, nesse a gente pode usar de bom senso. Falar, não pode usar de bom senso, porque esse é quem? Sou eu? Esse é quem? Quem é loiro de olho azul, ou quem é negro, quem é branco, amarelo, azul, preto? Não pode. E é isso que às vezes o nosso livro é coerente do começo ao fim, e foi uma condição para escrever. Porque quem propôs fazer o livro foi o Marco Antônio, na época. E aí ele trouxe lá um monte de coisa. Eu falei, Marco, primeiro, eu vou escrever o livro como eu dou aula, então eu vou pegar da minha cabeça, vou jogar aqui. E segundo, o livro não pode custar mais de R$100, porque eu não quero ganhar dinheiro com o livro. Aí eu vou sentar para escrever. Todo mundo topou, a editora topou, acho que até hoje o livro não passa de R$100, acho que ele é 98. R$ 99,50. É. R$ 73,50 na editora Game. Abraço. Porque não pode passar, era um acordo que eu fiz com a editora, eu escrevo. E aí eu sentei e escrevi assim, vários e vários capítulos. Então quando você pega o livro, é até meio fácil de identificar quais são os meus capítulos, quais são os capítulos que o Humberto escreveu, quais que o Marco escreveu. Onde tem mais citação de autor, é capítulo dos dois. Onde tem menos citação de autor, é capítulo meu. Mas todo mundo acabou repassando e tal, para lá e para cá e tal. Então, que é um livro para isso, é para graduação, ensina processo penal para graduação, ponto. Nada de muitas divagações de 1.300 teorias. Vamos ensinar processo penal de uma forma fácil,
para o aluno da graduação sair daqui sabendo o que é o direito processual penal. Por isso que eu gosto muito daquele livro. Ele é rejeitado pelos acadêmicos em geral. Ele não tem muita... Assim, na academia mesmo, dos grandes processualistas penais, a galera lê e não fala que leu. Cita uma coisa lá e não fala que foi lá que achou. Porque tem muita coisa que a gente fala ali que ninguém falava e hoje o pessoal fala ou foi, né, o Espírito Santo que botou na cabeça, ou o cara leu o nosso livro e não falou. Tem disso também, né? Tem muito disso no ramo. O pessoal lê o seu livro, não fala que é o seu e escreve como se fosse dele. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, faz parte. Se é um bom pensamento, faz parte. Aproveitando que você estava falando sobre o seu livro, junto com o professor Fabretti, hoje em dia, qual você acha que são as maiores dificuldades e as maiores facilidades para se pesquisar direito penal e processual penal no Brasil? As maiores facilidades acabam sendo as maiores dificuldades, por incrível que pareça, um pensamento bem dialético, né? Você tem muito material, então isso é muito fácil, muito material online. Você tem bibliotecas online, né? E as grandes editoras vão se converter no streaming de livros. Já estão fazendo isso, então você não vai comprar mais livros, você vai assinar aquela editora, vai pagar lá seus 15, 20 reais por mês e vai ter acesso a toda a bibliografia dela online, né? A Mackenzie já tem Minha Biblioteca para vocês, com vários livros inteiros. Então isso é uma grande facilidade, porque você pode ir atrás de vários autores e muito conhecimento à tua disposição. E acaba sendo a maior dificuldade, porque essa facilidade também faz com que muitas pessoas resolvam escrever acerca de assuntos que talvez não tenham pesquisado adequadamente. Então você pega alguns textos que têm umas falhas teóricas assim profundas. A pessoa começa a discutir um assunto que tem 70, 80 anos de desenvolvimento. E ela tem também a facilidade hoje em dia de ir atrás desse conhecimento. Então isso é muito perigoso. O aluno pega um texto, às vezes porque é o mais acessado, ou porque é impulsionado pela rede ou coisa assim, e acha que aquele texto está dando assim uma informação muito boa, muito completa, quando na verdade ou o texto é parcial, ou ele não é uma unanimidade, pelo contrário, é um pensamento isolado, ou às vezes ele é equivocado. E quando eu falo isso, não é uma arrogância de dizer que é equivocado porque eu estou certo, não é isso. É porque você tem condições de, observando o texto e observando as bases teóricas das quais ele parte, ver que ele não tem a base teórica suficiente, a base teórica adequada. Então, ao mesmo tempo que é uma grande facilidade para quem pesquisa, porque tem muito material à disposição, a grande dificuldade é você filtrar esse material. E por isso que é muito importante, ainda que não tenha um orientador oficial, que tenha um orientador não oficial. E converse com o professor para ele dizer, olha, isso aqui não, se você deixa de lado, por enquanto não, esse aqui você vai usar, esse aqui não pode ir junto com esse aqui, e assim por diante. Foram respostas bastante diferentes, mas muito complementares, eu acho. Eu acho que a riqueza, pelo menos a minha ideia de sempre trazer essa pergunta é justamente para quem escuta o programa e gosta de direito penal, ver as diferentes visões que, dependendo do lugar onde você senta, você tem essa percepção diferente. Então, isso é muito legal. Queria emendar uma coisa parecida com isso, que o professor falou sobre essa facilidade em encontrar material, tudo. E era mais ou menos isso que eu queria saber, professor. Como que a gente sabe se é uma boa fonte, né? É conversando com o orientador ou tem alguma maneira, assim, que o aluno mesmo pode enxergar se é uma fonte confiável e essas coisas? O caminho mais fácil é o professor, né? O professor tem o conhecimento, tem um espectro muito grande de autores e de bibliografia para fornecer. Então, o caminho mais fácil, mais rápido, é o professor. Mas o aluno, se for ler muito, né, conforme ele vai lendo muito, vai lendo bastante, ele vai adquirindo também esse feeling, né? Ele vai tendo condições de dizer se aquele texto está correto, não está correto, se é completo ou incompleto, porque ele vai passando por vários autores e aí ele vai conseguindo comparar, né? Um autor que falou mais, um que falou menos, um com mais propriedade, um com menos propriedade também. Demora um pouco mais, mas todo mundo chega lá. Agora, o professor é um atalho melhor, né? Mais rápido e confiável. Por isso que eu digo, ainda que não seja um orientador, né, todo professor vai estar à disposição para te orientar sobre o que você vai usar ou não vai usar, se é bom, se não é bom, né? Às vezes não é um livro para aquele momento, falar, olha, não lê isso agora, vai ler depois. Né? Primeiro lê isso aqui, depois daquilo lá. Então, eu acho que sempre tem que consultar o professor.
Acho que a gente falou bastante. Eu só queria saber se o Alexis quer deixar alguma mensagem final, uma palavra de sabedoria. Acho que seria bom responder por que pesquisar direito penal. Por que pesquisar direito penal? Bom, primeiro porque é o ramo mais importante do direito, né? Todos os demais ramos do direito vão acabar responsabilizando seu patrimônio. Se você não tem patrimônio, fica por isso mesmo, né? A vitória de Pirro. Então, no direito penal eu não tenho escapatória, né? Quem responde sou eu, pessoalmente. E isso é muito brutal, isso é muito violento. Então, quanto mais a gente puder pesquisar direito penal, material, mais forte vai ficando a dogmática. E mais eu controlo a aplicação do direito penal. Mais eu controlo o poder de punir, né? E quanto mais eu estudo processo penal, mais eu vou entendendo a função das garantias e a importância do devido processo. E quanto mais eu estudo execução penal, eu vou entender que quanto menos tempo a pessoa ficar ali dentro, melhor vai ser para a sociedade. Então, sempre que eu estudo mais, eu enxergo melhor. Por isso, quanto mais pesquisa, mais gente enxergando melhor, e a gente pode parar de defender alguns brocardos aí, né? Alguns jargões populares, que bandido bom é bandido morto, ou que é direitos humanos para humanos direitos, ou esse tipo de piada que, para quem não conhece, né, acaba virando uma verdade, né? E quando você estuda, você vai identificar, vai saber que não é nada disso é verdade. E que a verdade é bem diferente disso. E que se a gente não estudar, a coisa não vai melhorar. Então, toda pesquisa é bem feita. Mais uma vez, eu parabenizo-os todos pela iniciativa de fazer um podcast justamente de pesquisa em direito. Desejo muito sucesso para vocês e que tenham cada vez mais seguidores, né? A partir de hoje, eu vou indicar para os alunos que escutem o podcast de vocês. Bem, eu espero que vocês tenham gostado deste incrível programa. Obrigado, professor Alexis, pela gravação. É que a finalização era um pouquinho diferente no outro programa, etc. E muito obrigado para a Catarina, para a Mariana, que participaram desse programa, que ficou incrivelmente longo e muito denso. E por isso, alguns trechos nós iremos colocar como partes exclusivas do Instagram. Se você quiser ver mais dessa conversa, trechos que não estão aqui no YouTube, você encontra lá no nosso Instagram, que eu já indiquei no início, Pergunta Problema. Muito obrigado a todos e não se esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal para a gente conseguir manter este projeto incrível. E não se esqueçam jamais de que, bem, nosso trabalho não é indicar a resposta, mas apenas um caminho para ela, porque aqui perguntar não é problema.